Então hoje a gente volta à programação normal, girando todos os assuntos desse dia de hoje, dessa quarta-feira, no Brasil e no mundo. E a gente começa falando justamente do assunto que mais repercute em Brasília nesse momento. É muito delicada a situação política do governo para aprovar no Congresso o pacote fiscal, aquele conjunto de medidas já negociado, já conversado com parlamentares, mas ainda sem consenso. Aquelas medidas que o governo fez, uma proposta de não aumentar mais o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, mas tem que compensar de outra forma. Então, o governo propôs aumentar impostos de outra forma, que é via as bets, as apostas, as fintechs, as operações financeiras via fintechs e também investimentos em títulos, que são investimentos de crédito imobiliário e crédito agrícola, conhecidos como LCAs e LCIs. Esse pacotão de aumento de impostos, ele foi discutido naquele encontro aí do final de semana, o Ministério da Fazenda conversando com parlamentares, mas zero de acordo até agora, não tem consenso, é forte a sinalização de partidos da base aliada de que eles vão votar contra o governo para derrubar essa proposta de aumento de impostos. E também houve hoje no Congresso uma audiência pública para que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, debatesse com os deputados essa questão de equilíbrio das contas públicas, a questão financeira do governo federal, e acabou, Renan, numa confusão danada. Vamos explicar o contexto em que isso aconteceu para a gente ouvir as falas do Haddad. Vamos nessa, a gente começa com uma primeira fala do ministro. Ele estava participando dessa audiência que foi suspensa justamente por causa desse bate-boca. Os deputados criticaram os gastos do governo, mas não ficaram para ouvir a réplica do ministro. E isso acabou irritando Haddad, que fez a fala dele, e aí começou uma discussão com os parlamentares que estavam presentes. Vamos acompanhar o primeiro trecho. Agora aparecem aí dois deputados, fazem as perguntas e correm do debate. Acabaram de falar aí e o Nicolas sumiu. É só para aparecer. Quer dizer, a pessoa fala, olha, agora eu tenho maturidade. Eu não sou mais aquele personagem. Agora eu sou um deputado para valer. Ele não quer ouvir a explicação. Ele quer ficar com a dele. Ele quer ficar com o argumento dele e não quer ouvir a explicação. É um pouco de molecagem, sabe? Isso não é bom para a democracia. Então, já que eles não estão aqui, quem sabe vocês mandem o recado para o Nicolas e para o Jordi aprender um pouco das contas públicas brasileiras. Vamos começar a falar sério aqui, né? Em 2022, eles estão alegando que teve um superávit primário. A que custo? Vamos lá. O Bolsonaro deu um calote nos governadores. Tomou o ICMS sobre combustíveis dos governadores com a promessa de pagar. Quem pagou foi o governo Lula em março de 2023. 30 bilhões de reais. 30 bilhões de reais que o governo Lula, o presidente Lula, teve que pagar em março de 2023 para indenizar os governadores da barbeiragem do governo Bolsonaro no ano anterior, que para baixar o preço da gasolina artificialmente tomou esses 30 bi dos 27 governadores do país. Quem teve que pagar foi o governo Lula. Onde estava o seu Nicolas e o seu Jordi? Bom, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se referia aí a Nicolas Ferreira e a Carlos Jordi, que depois que fizeram as perguntas realmente tinham saído ali da audiência, mas o deputado Carlos Jordi voltou e aí bateu boca com o ministro. É o trecho que a gente escuta agora. Quero te dizer, ministro, que moleque é você. Moleque é você, por ter aceitado um cargo dessa magnitude e só ter feito 2 meses de economia. Moleque é você, por ter feito com que o nosso país tivesse o maior déficit fiscal da história, 230 bilhões, logo após o governo Bolsonaro ter dado superávit e o presidente Bolsonaro passou por uma pandemia. Você, o governo Lula, é pior que uma pandemia. Então, só para finalizar aqui, não vem aqui querer cantar de galo na Câmara dos Deputados, porque você é ministro, mas eu sou deputado. Respeite o parlamento. Moleque é você. Bom, quem nos acompanha por imagens, eu vou descrever aqui, porque o deputado estava ali com o dedo em riste apontando para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que depois saiu e conversou com a imprensa e reclamou desse clima de hostilidade e relembrou de um outro episódio, quando a Marina Silva também foi convidada a prestar esclarecimentos no parlamento e foi tratada de maneira hostil por alguns parlamentares. Vamos ouvir. Esse tipo de postura não contribui. Daqui a pouco as pessoas
Daqui a pouco esse tipo de atividade que é essencial para manter uma relação do executivo com o legislativo em alto nível, ela não vai mais acontecer. A Marina, semana retrasada aconteceu isso, agora comigo, daqui a pouco. Qual é o ministro que vai se sentir à vontade para prestar esclarecimentos? Se as pessoas simplesmente falam o que querem e deixam a sala, não escutam o que nós temos para responder, por que perguntou então? Se não é para ouvir a resposta, perguntou para quê? Qual o objetivo desse debate? Se é que é um debate. Bom, que a gente sabe que muitas manifestações no Congresso são feitas só para ter o corte do Instagram e para viralizar, isso é fato. Grita, bota o dedo em riste, faz o corte para o Instagram, viraliza, fala para a bolha e está resolvido, como se a situação do país se resolvesse com uma viralizada, né? Com um vídeo assistido por milhões. O fato é que o governo está numa situação muito difícil, porque tenta equilibrar contas públicas via aumento de impostos, é pressionado por parlamentares que querem cobram corte de gastos, mas esse mesmo parlamento que cobra corte de gastos não corta na própria carne e não cede na questão das emendas parlamentares que consomem 50 bilhões de reais do nosso orçamento. Então, só para antes da gente cair nesse fla-flu de que lado você está, para você pensar que se o governo erra ao tentar equilibrar contas só aumentando imposto, sem cortar gastos, cadê o Congresso para cortar gastos e abrir mão de emendas parlamentares? Esse é o ponto para a gente não cair no fla-flu, nem cair aí na bolha que se impressiona com quem joga para a plateia, mas discutir seriamente o problema, poucos discutem.